Vou falar agora de algo mais ameno, até com o objetivo mesmo, nesse período aí de quarentena, até com o objetivo de fazer com que você relaxe um pouco do noticiário. Todas as notícias sobre o principal tema você já tem. Portanto, neste vídeo agora eu não quero tratar disso, não que não tratarei em um vídeo amanhã, outro dia, mas não agora. O que eu quero falar é da política como ela realmente é, da importância de partidos fortes, de deputados e de senadores. Antes, inscreva-se no canal, curta o vídeo, faça comentários. Vamos imaginar, eu não sei se você tem familiaridade, conhece o processo legislativo, deputados e senadores. Vamos pegar como exemplo a Câmara dos Deputados, mas serve também tudo que eu vou falar para a Câmara, ou praticamente quase tudo, se aplica ao Senado Federal. Estão lá deputados eleitos, 513 deputados. Esses deputados, vários deputados ali já têm vários mandatos, né? Eles, ora são deputados, ora são prefeitos, mas exercem o mandato já há algum tempo. E é claro que antes de serem deputados, a maioria deles eles eram envolvidos com política, com temas públicos. Então imagine, e aí para você tocar a legislação de um país existem vários temas. Tá? Existe tema de obras públicas, existe o tema da saúde, existe o tema da educação, esporte, cultura, infraestrutura, enfim, vários temas que dizem respeito às leis que são aprovadas em Brasília, que regulam a vida nacional. As leis fazem duas coisas muito importantes. Elas regulam, dizem o que está permitido e o que não está permitido realizar, e elas alocam recursos, que é o orçamento da União. Distribuem recursos, o recurso vai nessa direção, vai mais nessa, vai mais naquela. Quando a lei regula, ela tem várias propriedades. Ela pode tirar recursos de um lugar e levar para o outro. Tá? Recursos não do orçamento, mas recursos de investimentos privados, por exemplo, realizar incentivos, isenções fiscais e coisas do gênero. Bom, imagine um deputado que seja especializado, por exemplo, no tema da saúde. Nem todos os deputados se especializam em temas. Os deputados até podem se especializar em mais de um tema. Mas um deputado de qualquer partido, direita ou esquerda, que milite na área da saúde. O que esse deputado, depois de um mandato, ou no decorrer de um mandato, 2, 3, enfim, deputados que são eleitos e reeleitos, o que eles fazem? Eles passam a dominar questões técnicas, minimamente, eles não são técnicos, nunca serão, mas eles sabem coisas gerais, importantes. Quanto de recurso vai, como funciona o setor privado, como funciona o setor público, saúde e educação, por exemplo, como funciona a rede nacional, quem manda em quem regula. Então, essas questões gerais, técnicas, ele sabe. E a outra coisa importante que ele sabe é o representante eleito por nós, o representante eleito pelo povo brasileiro. Então ele está lá para representar o quê? Está lá para mediar e representar interesses. Então ele não só conhece a parte técnica, mas ele conhece os atores, os interessados. Então o primeiro interessado, o primeiro ator que ele representa são seus eleitores, obviamente. Mas bate na porta deles, dos deputados, ou desse deputado hipotético, outros atores. Né? Setor educacional, Brasília. Então ele vai conversar com associações de faculdades particulares, vai conversar com a associação dos reitores das faculdades federais. Então são atores políticos reais. Aí vem uma peça legislativa, uma proposição legislativa. Essa proposição é submetida a um determinado trâmite. Esse trâmite exige audiências públicas. Eu já fui falar em comissões. Em quê? Em audiências públicas. Na audiência pública vai quem? Quem está lá? O tomador de decisão, que é o deputado. Está lá o chamado em inglês, o pessoal fala stakeholder, os interessados na decisão, né, os atores interessados na decisão. Muitas vezes a própria população, em movimentos organizados, vai lá, enfim, eu canso de passar na Câmara, no Senado, com pessoas com cartazes, bandeiras, grupos. Então, esses atores estão presentes, os stakeholders. Então, é aquele que será influenciado pela decisão, está presente, aquele que toma a decisão está presente, que são deputados, senadores, e aqueles que eles chamam para falar.
que ora são pessoas de fato interessadas na decisão, que vão lá falar seus interesses, ora são pessoas que eu já fui chamado mais de uma vez para falar coisas técnicas que eles viam que eu estava ali na mídia, um influenciador, etc. Então, chama ele que a gente quer ver a visão dele. Então, um deputado vai lá, requisita, te chama, a Câmara, né, te leva em Brasília e você fala na comissão e aquilo tudo ajuda a formar a visão, mudar pequenos artigos, mudar pequenas coisas das proposições. Basicamente é isso. Então, o representante eleito, aí o que acontece? Dentro do Congresso, vão lá todos os interesses, estão todos os interesses, uns com mais força, por causa desse ativo que ele tem, outras com menos força, porque os ativos políticos não são tão cruciais, né? Mas o fato é que esses deputados, eles fazem acordo entre eles. E aí eles... o que significa um deputado confiável, né? É um deputado, ou um senador confiável, é um deputado que ao celebrar um acordo cumpre. Porque o acordo político, mais do que qualquer outro acordo, não tem ninguém que obrigue o cumprimento. Não existe essa coisa, eu vou entrar na justiça para você cumprir o acordo político que você fez. Não existe, não tem um contrato, é o chamado acordo no fio do bigode. Então, muitos deputados, ou pelo menos aqueles que se destacam na carreira, na grande maioria das vezes, olha, 100%, ou praticamente 100%, são deputados que celebram e cumprem os acordos. E aí eles ficam respeitados entre os seus pares. Então a confiança é fundamental. E aí é claro que há sempre concessões e avanços. Então um deputado pode conceder alguma coisa num acordo com outro deputado num tema menos importante para ele e pode tentar avançar em outro tema. Aí ele pode, dentro desse acordo, estar em jogo educação para um deputado e saúde para outro deputado. Então é uma teia toda entrelaçada de negociações e atores. Agora, qual é um dos maiores, se não o maior problema do Brasil hoje? É o fato, o maior partido político, os maiores partidos políticos, PT, PSL, assim que saiu da eleição, agora está em toda essa celeuma aí, o partido vai ou não, vão sair deputados ou não, pouco mais de 50 deputados, 52 deputados, 10% da Câmara dos Deputados. Como na grande maioria dos países, se tivesse uma Câmara do tamanho da nossa, esses seriam os menores partidos, com 10% da Câmara. Os maiores partidos teriam 40% de deputados, 30% de deputados. Então você imagine ali um partido com mais de 100 deputados. E aí vai ter sempre os deputados de baixo clero, aqueles que não se envolvem muito tecnicamente com nada, que são desqualificados. Então imagine um partido político de 100 deputados. A última vez que a gente teve isso, se eu não me engano, foi no primeiro governo Fernando Henrique, talvez até antes no governo Collor, que era o PMDB. Tá? Então, a Câmara dos Deputados, eu não estou nem falando de 40% dos deputados, estou falando, sei lá, algo, né, em torno de 20% dos deputados. Né? Então, imagine um partido grande no Brasil com 20% dos deputados. Ele tem 100 deputados. Desses 100 deputados, que 75, né, sejam deputados de baixo clero, mais particularistas, só pensando no seu interesse ali, da sua região, defendendo seus prefeitos, e 25 deputados se envolvam com grandes temas. E esses deputados pertencem a um partido do governo, que é o partido do governo. Então esses deputados, como eles têm o saber técnico daquele tema, como eu disse, um saber técnico geral, e tem o saber político dos interesses envolvidos, ele conversa de forma regular com o líder do partido e, eventualmente, conversaria até com o governo, com ministros, com o presidente da República. Então ele vai dizer, está tramitando na Câmara um projeto com relação a esse meu tema, saúde ou educação, dentro do exemplo que eu estava falando aqui, está tramitando um projeto que, se for aprovado do jeito que ele está, será ruim para o governo, será ruim para os nossos objetivos do Poder Executivo. Aí o Poder Executivo olha aquilo, acende a luz amarela, chama os líderes dos outros poucos grandes partidos, tenta negociar, conseguir uma dissidência. Basicamente é isso que acontece. Quando eu dou esse exemplo, eu penso no caso do orçamento impositivo. O orçamento impositivo foi aprovado com o apoio do PSL. Por quê? Porque não é um partido político de verdade. Não tinha ninguém especialista nesse tema. Ninguém que tinha se dedicado. A grande maioria, políticos de primeiro mandato, políticos sem experiência na Câmara.
Se tivesse um político que já tivesse 2, 3 mandatos envolvido com o tema orçamentário, o orçamento da União, ele iria bater na porta do presidente da República e dizer, olha, do jeito que está tramitando o orçamento hoje, será ruim para nós. Essa é a importância dos partidos políticos e, particularmente, dos grandes partidos políticos. Por isso que dificilmente é possível tocar um país como é o Brasil, como qualquer outro país do mundo, sem você passar a representação por dentro dos partidos políticos. Era isso que eu queria falar. Vou tratar mais desse assunto. Eu quis tratar desse assunto dentro do tema deste canal, porém fugindo desse tema midiático que está dominando as cabeças, para você dar uma relaxada. E esse é um motivo para você se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e fazer comentário.